Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero começar uma série de 3 vídeos onde você vai aprender a construir um conversor de moedas com uma janelinha super visual, super bonita, onde você pode selecionar a moeda que você quiser. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o euro e fazer a conversão para várias moedas diferentes. Vou selecionar aqui, por exemplo, o real, clicar em converter e ele vai dizer para mim automaticamente, nesse instante, no momento que eu estou gravando o vídeo, um euro equivale a R$ 5,45. Isso aqui ele está pegando em tempo real da internet. Como construir essa janela? Como conseguir pegar uma lista de moedas correspondente e quais são as conversões disponíveis para cada moeda? Como conseguir pegar essa cotação em tempo real da internet e disponibilizar de uma forma visual para o usuário numa janelinha super bonita, super intuitiva. É isso que você vai aprender nessa série de 3 vídeos. Nessa primeira aula, você vai aprender a construir essa janela. Você vai aprender como que funciona o Custom TK-Inter e como criar janelas bonitas com Python. Vamos lá, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do gabarito, do que vai ser o código completo desse projeto também. Ele vai estar aqui na descrição para você. Você pode acessar esse arquivo, já pegar isso, salvar no seu computador. A galera que for mais curiosa já pode começar a ver o que vai sair nos próximos vídeos, nas próximas aulas e tudo mais, beleza? Além disso, eu vou deixar para vocês um mini curso de automações com Python, que eu acho que vai ajudar muito vocês, aqui também na descrição, tá? Vamos lá, vamos construir o projetinho, esse nosso sisteminha de conversão de moeda. Como eu falei, nessa aula a gente vai construir a janela desse sistema. E a janela desse sistema ela vai ser composta pelo quê? Deixa eu rodar aqui o gabarito, que vocês vão conseguir visualizar certinho como que a gente vai construir isso daqui. Olha só, no gabarito a gente tem aqui ó, uma janela, tá vendo? Essa janela tem um tamanho específico, até explicando para vocês, esse tamanho aqui é de 500 por 500, beleza? E a gente tem aqui ó, um título, a gente tem um label, né, ou seja, um textozinho para sinalizar o nosso botão. Então vamos anotando essas coisas para a gente poder construir isso depois, né? Porque o que a gente quer fazer agora? Nessa aula eu vou ensinar vocês a construir sisteminhas bonitos com o que vocês quiserem, que no caso vai ser o Custom TK-Inter, mas você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Nesse nosso sistema ele tem algumas estruturas diferentes, tá vendo? Então a gente precisa anotar quais são as estruturas diferentes que ele tem aqui para a gente poder construir. Então primeiro ele tem aqui uma janela, que ela é de 500 por 500, né? Esse 500 é 500 pixels por 500 pixels. Vamos colocar isso aqui em comentário para a gente não perder, beleza? Além disso, a gente tem aqui ó, um título. Então temos aqui o nosso título, que é conversor de moedas. A gente tem aqui um label de um campo, né? Porque a gente tem aqui 2 campos diferentes. Então vou botar aqui, ó, campos de selecionar moedas de origem e destino, e esses campos, eles são listas, né? Então aqui é campos de listas, eles são listas de valores, né? Porque esse campo aqui, se você olhar, ele é uma lista de valores, é uma setinha, né? Um drop-down que a gente chama, uma lista de valores. E cada um deles tem um label, tá? Então aqui, com labels, que é esse subtítulo, né? Esse títulozinho do campo, com labels, e os labels está escrito seleciona a moeda de origem, seleciona a moeda de destino. Então selecione a moeda de origem, por exemplo, tá? E a gente tem aqui um botão de converter, que é o que está lá, e a gente tem lá no final, essa listazinha aqui, é uma lista para você saber o que é cada uma das moedas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a moeda AUD. O que é a moeda AUD? Se você for olhar aqui na sua lista, você vai ver, ó, a AUD é dólar australiano. Então, quanto que é dólar australiano para real, por exemplo? Converter, um dólar australiano corresponde a 3,35 reais, beleza? Então, é exatamente isso que a gente vai ter. Então a gente tem aqui uma lista, tá vendo? Mas é uma lista diferente. É uma lista que ele aparece todos os itens, não é uma lista igual essa daqui. É uma lista de exibição, vamos chamar assim. Então eu vou botar aqui ó, uma lista de exibição com os nomes das moedas. Os nomes das moedas. E é exatamente isso tudo que a gente vai construir agora na aula. A gente vai criar essa estrutura toda nessa aula daqui. Então vamos lá, vamos começar. Para isso, galera, você pode usar diferentes ferramentas de criação de interface visual do Python, tá? Deixa eu fechar aqui o gabarito e a gente vai construindo o nosso. Mas o que a gente vai usar aqui é a Custom TK-Inter. O que é a Custom TK-Inter, tá? O que esse Custom TK-Inter permite você fazer? O Custom TK-Inter, ele nada mais é do que o TK-Inter, que é a estrutura padrão do Python que já vem instalada no Python de criação de interfaces gráficas. Mas a diferença é que o Custom TK-Inter ele tem janelas mais bonitas naturalmente. Então o pessoal que construiu a biblioteca já criou elas com janelas mais bonitinhas, mais personalizadas. Se você tacar no Google Custom TK-Inter Python, você vai ver aqui ó, que você tem tanto o link de instalação quanto o link do GitHub, do projeto do GitHub. E eu recomendo que você entre no projeto do GitHub, porque ele aqui vai te dar exemplos, inclusive, ó, ele vai te dar aqui ó, o site oficial do Custom TK-Inter, ele vai te dar exemplos, ele vai explicar, tá vendo? Tem várias coisas super legais aqui e tem o link da documentação oficial.
E eu vou entrar aqui no link da documentação oficial, porque ele vai ajudar bastante a gente, olha só. Ele é esse link aqui, ele fala como que você instala o Custom TK Inter e todas as coisas que você tem, todos os widgets, os botõezinhos e coisas que você consegue colocar ali dentro. E ele vai explicando com exemplos bem direto ao ponto, é uma documentação enxuta, tá? Bem direto ao ponto, como cada uma dessas coisas vai funcionando, tá? Então vamos lá, mas eu vou construir com vocês. Então o primeiro passo é a gente instalar o Custom TK Inter. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. Aqui no meu terminal eu vou clicar aqui em Command Prompt. E aqui a gente vai fazer um pip install Custom TK Inter, beleza? Só rodar isso daqui, no meu caso ele já vai estar instalado, né? Porque eu já instalei ele no meu computador, mas no seu caso ele vai fazer a instalação. Feito isso, a gente vai agora importar. Import Custom TK Inter. E por que essa galera que construiu essa documentação, construiu essa funcionalidade, né, o Custom TK Inter, essa biblioteca, eles usaram esse nome Custom TK Inter? Porque ele usa a mesma estrutura que o TK Inter do Python usa. O TK Inter do Python, como é que ele funciona? Você cria uma janela, você dá o tamanho para essa janela, você cria os elementos e você adiciona os elementos nessa janela. Você, na hora que cria o elemento, você vincula ele na janela. Esse é o padrão do TK Inter. O Custom TK Inter ele vai ter exatamente a mesma coisa. Inclusive, se você já programou com o TK Inter, você vai ver que os nomes das coisas vão ser exatamente os mesmos nomes do TK Inter. Então, por exemplo, vamos lá criar a nossa janela. A nossa janela ela vai ser um Custom TK Inter.ctk. Tá vendo? No TK Inter, como que você fazia para criar uma janela? Você botava assim, tkInter.tk. Isso aqui era uma janela. Só que no caso, como a gente está com Custom TK Inter, é Custom TK Inter.ctk, de Custom TK Inter, né? Então vai ser isso. Eu não vou ficar fazendo paralelo o tempo todo com o TK Inter, mas só para vocês entenderem isso. Até porque imagino que alguns de vocês não saibam. Lira, nunca programei no TK Inter, nunca fiz nada ali. Não tem problema. Você vai conseguir acompanhar tudo, tá? Então primeiro a gente vai criar a nossa janela. E toda a estrutura vai ser, a gente vai criar aqui a janela. Então aqui a gente vai criar e configurar a janela. Ou seja, botar a cor, mudar o tema e assim vai. Depois a gente vai aqui criar os botões. Depois a gente vai colocar todos os botões, textos, né? Textos e outros elementos. E aí depois a gente vai colocar todos os elementos na tela, dentro da nossa janela, a gente vai adicionar eles na nossa tela. E aí, por fim, a gente vai rodar a janela. O rodar a janela, ele nada mais é do que um janela.mainLoop. O main loop nada mais é do que um loop infinito, onde o seu código ele fica basicamente parado aqui, para garantir que a janela vai ficar aberta o tempo todo. Então, se você rodar o código do jeito que ele está agora, você vai ver que, olha só, ele vai abrir uma janelinha, tá vendo? Só que é uma janela inútil, porque ela não tem absolutamente nada. Você só criou a janela e disse para ela ficar rodando. E ele vai ficar assim, até você fechar a janela. Quando você fechar a janela, ele vai interromper o seu código e dizer, olha, o código acabou. Por quê? Porque você estava nesse main loop o tempo todo. E esse main loop, ele, apesar de ser um loop infinito, ele é um loop que permite o usuário interagir com a janela. Então quando você clica aqui, o seu computador não fica travado. Você consegue interagir com a janela, você consegue passar o mouse em cima das coisas, você consegue clicar e tal. Esse é o que o main loop permite você fazer, tá? E aí agora a gente só precisa fazer então cada um desses passos aqui. Primeiro vamos configurar a nossa janela. Como eu falei, a nossa janela vai ser 500 por 500. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, e você pode fazer isso inclusive antes de criar a sua janela, você pode chegar aqui e fazer... Não, na verdade, depois de criar a sua janela, a gente vai dizer o tamanho dela, né? Então, janela.geometry, para a gente passar o tamanho dela, e ela vai ser uma janela de 500 por 500. E é assim que você passa, tá vendo? Ele pede uma geometry string, ou seja, um texto que você vai passar quantos pixels por quantos pixels. Largura, x, altura, beleza? Então, você pode ficar brincando com esses valores aqui para você testar outros tamanhos. Se você rodar aqui agora, você vai ver, a nossa janela já está bem maior, 500 por 500, tá vendo? Bem maior. Agora, o que a gente vai fazer? A nossa janela, tá vendo que ela está aparecendo clarinha. Eu quero usar um tema escuro, que era o exemplo lá do nosso gabarito. Então, para você setar o tema do Custom TK Inter, antes de criar a janela, você pode chegar aqui e botar assim, ó, Custom TK Inter.set Appearance Mode Dark. Ou seja, ele vai aparecer no modo Dark. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, galera, tá aqui na documentação. Olha lá, se você olhar aqui, ó, Appearance Mode, ele vai mostrar. Você pode botar o System, que é o Default, que ele vai pegar o padrão do seu sistema operacional. Você pode usar o Light, que é o clarinho, e o Dark, que é o escuro. A mesma coisa que a gente vai fazer agora, que são as cores. Olha lá, ele dá vários exemplos aqui de cores e você tem padrões de cores aqui. Você pode escolher cores especificamente ou você pode usar um tema de cor. Um tema com cores específicas, que eu vou usar exatamente esse tema aqui, o Dark Blue. Então eu vou chegar aqui e vou botar assim, ó, Custom TK Inter.set Default
default color theme, ou seja, qual vai ser o tema de cores aqui, vai ser o dark-blue, beleza? De novo, peguei isso tudo da documentação, mas já trouxe aqui direto para vocês. Quando a gente rodar agora, você vai ver que a sua janela já aparece escura. A vantagem de você usar o tema dark blue é que os botões que você vai colocar aqui dentro, as coisas que você vai selecionar aqui dentro, elas já vão ter esse padrão de cores. Você pode, para cada elemento que você cria, definir a cor que você quer dele, a cor do fundo, a cor da borda, a cor da letra e tudo mais. Mas se você quiser usar, digamos assim, um tema padrão de cores que converse muito bem, você pode simplesmente usar um color theme direto, que ele já vai trazer esse padrão de cores para você. E é isso que a gente vai fazer para simplificar a criação dos nossos sistemas, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar os botões e textos. Então são essas coisas que estão aqui. A gente já criou a nossa janela. Agora vamos criar um título. Então a gente vai botar aqui, ó, título. A gente vai criar esse cara. Como que você cria um elemento usando o Custom TK Inter? Basicamente, se você passar Custom TK Inter, ponto, e qual elemento você quer. E o elemento, todo elemento, ele vai começar com CTK, porque ele é do Custom TK Inter. Se você digitar CTK aqui, ó, tá vendo? Custom TK Inter.ctk, você vai ver a lista com todos os elementos que você tem disponível. Então você tem, ó, botão, você pode criar um canvas, um checkbox, um combo box, uma entrada, a fonte, um frame, uma imagem, um input, um label e assim vai. Os textos que você quer colocar, text box é uma caixa de texto que o usuário pode escrever. Não é no nosso caso. Eu quero colocar um título, um texto que já aparece na nossa janela. Os textos, eles são os labels, beleza? E aí, para todo elemento que você criar do Custom TK Inter, você tem que dizer em qual janela esse elemento vai estar associado. Porque repara o seguinte, aqui a gente está criando uma única janela. A gente vai ter o nosso Custom TK Inter, que vai ter uma única coisa dentro dele, uma única janela. Mas imagina que você está criando um sisteminha que tem 2 janelas, 3 janelas, 4 janelas. Você tem que dizer em qual janela esse cara aqui está associado. Então esse cara está associado a essa janela que a gente construiu aqui. Se você tivesse várias janelas, você teria janela 1, janela 2, janela 3. E aí você ia passar aqui qual das janelas ele está associado. No nosso caso, ele está associado a essa nossa única janela que a gente criou aqui. Tá? Isso não coloca o elemento visualmente dentro da janela. Tanto que se você rodar aqui, ele não vai aparecer ainda para você. Ó, rodei aqui, o elemento não está aparecendo aqui. Mas isso vincula eles em termos de código. Ou seja, se você fizer um comando para editar essa janela daqui, esse título vai ser impactado porque ele está dentro dessa janela. Tá? É isso que você está querendo dizer. Você está vinculando esses dois sistemas. Visualmente, onde você vai colocar? Aqui. Visualmente, aqui você pode escolher onde esse título vai aparecer. Porque, por exemplo, a gente vai criar o título e a gente vai criar também aquele nosso texto da moeda de origem, né? O selecione a moeda de origem, que também vai ser um custom tkinter.ctk label, que também vai estar na nossa janela. Agora, o que diz que o título vai aparecer antes do meu texto moeda? É aqui. Ou seja, lá na nossa janelinha, o meu título ele pode aparecer na esquerda e o meu texto moeda na direita. O meu título pode aparecer em cima e o texto moeda embaixo. Ou o texto da moeda pode aparecer em cima e o título embaixo. O que diz a posição deles na tela? É o que a gente vai colocar aqui, são os códigos que vão vir já já. Beleza? Então isso aqui só diz que esse cara vai estar na janela. Para você posicionar ele na janela no lugar onde você quer, você vai ter que usar um comando aqui que a gente vai ver já qual é. Mas antes disso, vamos terminar de configurar esses textos aqui. Então, quando você cria um label, você sempre vai passar 2 coisas para ele. A janela onde ele vai estar, a tela onde ele vai estar e qual é o texto dele, o texto que ele vai exibir. Então, o nosso texto aqui é conversor de moedas, que ele vai ser um conversor de moedas aqui, e o texto da moeda de origem, ele vai ser aqui, ó, o text, ele vai ser selecione a moeda de origem. Beleza? E aí, vamos colocar agora esses 2 caras na tela. Como a gente coloca os elementos na tela? Existem algumas formas de você colocar um elemento do TK Inter na tela. Uma delas é você usando o método pack, ou seja, título.pack, e ele vai aparecer na tela. Então eu posso botar título.pack, texto moeda origem.pack. O que o método pack faz? O primeiro elemento que você colocar na tela, ou seja, o primeiro elemento que você fizer com pack, ele vai aparecer em cima. Todos os outros elementos eles vão aparecendo embaixo. Então ele vai colocar todos os elementos da sua janela um embaixo do outro. Se eu rodar o código agora, você vai ver que ele vai aparecer ó, o conversor de moedas e o selecione a moeda de origem um embaixo do outro. Tá? Só que, se você sair colocando só .pack para todo mundo, para todos os elementos, eles vão ficar todos assim, um colado no outro, bem pertinho e tal, não vão ter nenhuma edição. Então, para dar um espaço entre os elementos, o que eu normalmente costumo fazer aqui é que eu passo aqui um pad x de 10 e um pad y de 10. O que significa esse pad x e pad y? Nada mais é do que a distância que esse elemento vai ter dos próximos elementos no eixo x e no eixo y, tá? Então, para o lado e para cima. Beleza? E aí a gente vai para a mesma coisa agora para os outros. Para o texto moeda também, eu vou colocar a mesma distância e a gente vai colocar todos os elementos com essa distânciazinha.
Visualmente, a única diferença é que agora você vai ver que os elementos estão um pouco mais separados, tá vendo? Conversor de moedas e seleciona a moeda de origem. Então pronto, agora a gente vai só criar então os outros botões e colocar eles na tela. Criar os outros botões, colocar eles na tela, criar os outros botões, colocar eles na tela, e a nossa tela vai estar pronta, tá? Só que alguns botões a gente vai querer fazer uma formatação especial. Por exemplo, esse título daqui, eu vou querer depois dizer que a fonte dele vai ser diferente das outras fontes. Ele vai ser um texto um pouco maior e tudo mais. Mas no final a gente edita isso. Vamos primeiro colocar tudo na tela, depois a gente revisa tudo e faz as formatações especiais. Então vamos lá. A gente já colocou o título, já colocou o campo de selecionar a moeda de origem. Vamos colocar aqui também o campo, o texto de selecionar a moeda destino. A moeda de destino é um label com texto seleciona a moeda de destino. Beleza? Show de bola. Agora, além disso daqui, a gente vai ter que colocar os campos para selecionar as moedas. Isso aqui é o texto. Qual é aquele campo que eu mostrei para vocês, por exemplo, se eu rodar o gabarito aqui? Qual é aquele campo que eu mostrei para vocês da listinha, né? A listinha que abre assim bonitinha para você, né? Que aparece um único elemento, você clica e ele abre uma lista. Aquele campo, ele chama de Option Menu. Então a gente vai chegar aqui e vai criar aqui, ó, a moeda, campo, vou chamar de campo, moeda, origem. Vai ser um custom tkenter.ctk, e aqui, uma das opções que você vai ter aqui é o Option Menu, ou seja, ele é um menu que você seleciona uma única opção. E aí, de novo, esse cara você vai ter que colocar ele dentro da sua janela, tá? Só que, o que define as opções que vão aparecer dentro desse Option Menu aqui? Esse cara tem um parâmetro diferente, esse cara ele não tem um texto, você não passa para ele um text, ele não tem esse parâmetro de texto, porque ele não exibe um texto fixo para você. Ele vai aparecer uma lista de valores que você pode selecionar. Então aqui você passa para ele o campo values, tá vendo? Parâmetro values. No parâmetro values você passa para ele uma lista Python. Por isso que é entre colchetes. Toda lista no Python está entre colchetes. E aqui você vai passar as moedas que que o usuário vai poder selecionar. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei algumas opções fixas de moeda. Na aula seguinte do projeto, quando a gente for ver quais são as moedas que vão estar disponíveis e tudo mais, na aula seguinte, aí sim a gente vai conseguir extrair isso daqui de uma API. Porque o que acontece? Como que a gente vai criar o nosso sisteminha para ele conseguir fazer conversão de moeda automaticamente para a gente? A gente vai consultar uma API que converte as moedas para a gente. Então o nosso sisteminha, quando o cara clica em converter, ele consulta a API, pede a conversão daquela moeda, a API devolve essa resposta e ele exibe isso para o usuário. Então a gente tem que saber quais são as moedas que a API tem disponível. Só que para isso a gente vai precisar aprender a tratar arquivos XML e tudo mais. Isso vai ficar para a segunda aula do projeto. Nessa aula, como eu só estou criando a janela, vamos colocar uns valores fixos aqui. Então eu vou colocar aqui que as moedas de origem são sempre dólar, BRL, euro e Bitcoin. Tá vendo? Então ele vai aparecer já esses itens aqui na tela. Vamos colocar esses caras na tela para a gente visualizar? Olha lá. Texto moeda de origem. Depois do texto da moeda de origem, eu vou colocar embaixo dele o campo da moeda de origem, também com um pé de X de 10 e um pé de Y de 10. E depois a gente vai colocar o texto da moeda do destino, que é o selecione moeda destino, vai estar aqui. PEC, pé de X de 10 e um pé de Y de 10 também. Vamos rodar e ver como é que está aparecendo. Rodei. Olha que legal, olha que bacana. Já está muito próximo daquele visual que a gente vai ter lá no nosso gabarito. Ó. Conversor de moeda, seleciona a moeda de origem, ele aparece aqui, ó, BRL, euro, Bitcoin e tudo mais. Beleza? Então show de bola. Vamos repetir agora o processo para a moeda de destino. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e agora vai ser o campo moeda destino, que vai ser a nossa janela também, e as opções vão ser, ó, dólar, BRL, euro e Bitcoin. Beleza? Então, feito isso daqui, a gente pode colocar agora o nosso campo da moeda destino na nossa tela, campo moeda destino, coloquei ele na nossa tela também. E agora, o que falta a gente colocar? Duas coisas. A gente já colocou os campos, já colocou o título, falta a gente colocar o nosso botão e a lista de exibição. Um botão, como o próprio nome já diz, ele é um button. Então a gente vai colocar aqui o botão converter, ele vai ser um custom tkenter.ctk button, beleza? Que vai estar também na nossa janela. E aqui o botão ele vai ter dois parâmetros importantes, além de dizer que ele vai estar na janela. Repara, todos os elementos tem que dizer que eles estão na janela. Quais são os elementos importantes que vão ter aqui no botão? O primeiro deles é o texto. Ou seja, qual o texto que vai aparecer escrito no botão? Vai aparecer escrito o texto converter. O segundo parâmetro importante aqui é o parâmetro do command. O que é esse parâmetro do command? É qual comando ele vai rodar, ou seja, qual função ele vai rodar quando o usuário clicar nesse botão. Esse botão ele é clicável. Eu quero que aconteça alguma coisa quando ele clicar.
Como que eu digo o que vai acontecer quando esse usuário clicar no botão? Você vai passar para ele aqui uma função. Então eu vou chamar aqui uma função chamada converter moeda. A gente vai criar essa função aqui. Essa função ela não está criada. Então, antes desse botão existir, essa função ela já tem que estar criada. Então, logo antes dela, eu vou criar a função converter moeda, que vai receber como parâmetro automaticamente o quê? Nada, você não precisa passar nada aqui dentro do parênteses. Por quê? Porque isso aqui é um botão, ele está simplesmente clicando nesse botão, e quando o usuário clicar nesse botão, ele vai executar essa função. Clicou no botão, executou a função. Por enquanto, eu vou só printar aqui assim, converter moeda. Tá vendo? Só para a gente visualizar que isso aqui está acontecendo, que ele está executando essa função converter moeda. Então criamos o nosso botão converter, agora a gente vai botar ele na tela. Botão converter.pack, pad x de 10, pad y de 10. Depois a gente vai editar esse pad x, pad y para ficar mais personalizado. Mas vamos visualizar? Olha só, rodei, tá aqui a nossa janela. Fica olhando aqui embaixo, ó. Cliquei em converter, converter moeda. Cliquei em converter, converter moeda. Cliquei em converter, converter moeda. Então sempre que você clicar no botão converter, ele vai executar a função converter moeda e tudo que tiver dentro dela. Beleza? Show de bola. Feito isso, agora só falta a gente colocar a nossa lista de exibição com os nomes das moedas. Essa lista de exibição ela tem um nome específico. Ela não é o option menu, ela tem um outro nome. Então a nossa lista de moedas, vou chamar aqui lista moedas, ela vai ser um custom tkinter.ctk scrollable frame, tá vendo? Ele é um frame, ou seja, uma janela, onde dentro dessa janela você tem várias opções. Então ela é um scrollable frame. Ela é um frame onde dentro dessa janela você vai ter vários textos. Lira, como assim dentro da janela eu vou ter vários textos? Lá no gabarito, não sei se você lembra, aparecia uma janelinha e lá você tinha moeda tal, 2 pontos e o texto dela. Moeda tal, 2 pontos e o texto dela. Então por que eu falei que ele é um cara diferente? Porque esse cara, quando você cria ele, você só cria ele falando, olha, esse cara vai estar dentro da minha janela. E você coloca ele na sua janela, você coloca ele na tela. Então, a lista moedas, ponto pack, pad x de 10, pad y de 10. Se a gente rodar o código agora, você vai ver que, olha lá, aqui embaixo a gente tem um scrollable elements, tá vendo? Essa barrinha de scroll aqui que você está visualizando ela, mas não tem nenhum texto aqui dentro. E o scrollable elements, você não diz os textos que vão ficar ali, passando para ele uns valores. Você não diz isso. Como que você coloca elementos dentro desse scrollable elements aqui, desse scrollable frame, né? Você coloca esses elementos fazendo da seguinte forma, olha só. Vou botar aqui, ó, moeda 1 vai ser um custom tkinter.ctklabel, ela é um texto, né? ctklabel. Só que ao invés de você colocar esse label aqui na sua janela, você vai colocar esse label aqui, esse texto, no seu frame. Esse scrollable frame é como se ele fosse uma janela dentro da janela. Tá vendo que o nome dele tem frame aqui? Todos os elementos que tem no nome deles frame, se você olhar, ó, custom tkinter.ctk, você tem ó, o scrollable frame e o frame. Eles são meio que subjanelas dentro da sua janela principal. Então o scrollable frame é como se ele fosse uma subjanela, que se chama lista moedas. Então se eu quiser colocar algum texto dentro do scrollable frame, você vai criar esse texto como a gente fez aqui, e dizer que esse texto vai estar dentro de onde? Vai estar dentro da minha lista de moedas. E o texto dele vai ser, por exemplo, o USD é dólar americano. E aí você vai criar quantas moedas dessa daqui você quiser. Então você pode criar a moeda 1, a moeda 2, a moeda 3 e colocar aqui, ó, BRL. BRL. Real brasileiro. E aí você pode botar aqui BTC Bitcoin. Beleza? E aí repara o seguinte, você disse que esses caras vão estar na sua janela. Agora o que você tem que fazer? Você tem que colocar eles na janela. Então você vai dizer assim, ó, moeda 1.pack, moeda 2.pack e moeda 3.pack. Repara, esse pack aqui é separado desses packs que você está fazendo aqui. Por que, Lira? Porque eu estou colocando a moeda 1 na janela onde ele está configurado. Ele está configurado na janela lista moedas. Então esse pack aqui em nada impacta esse pack aqui de baixo. Porque o meu título... Então por isso que eu gosto de deixar separado. Olha, todos os elementos que eu vou colocar na tela principal estão aqui. Todos os elementos que eu vou colocar na minha lista moedas estão aqui. É legal você separar isso no seu código para você visualmente conseguir entender o que vai acontecer. Então olha lá, se você rodar o seu código agora, olha lá, você tem aqui ó, o seu conversor de moeda, as suas listas aqui, tá vendo? A outra lista aqui, o botão de converter, e aqui você tem o seu scrollable frame com
as suas moedas que você disse que elas estariam aqui dentro do frame, tá vendo? Elas estão dentro do frame, aqui não tem muitos textos, mas se eu chegasse aqui e colocasse, ó, copiasse isso aqui e colocasse aqui embaixo 2 vezes, não precisa fazer isso no seu não, né? Tá? Mas só para você visualizar. Só para você colocar tudo na sua janela, tararara, olha lá, ele está dentro do scrollable frame, tá vendo aqui? Então, tá vendo que quanto mais textos você colocar e der pack nesses textos, mais moedas, né? Ele vai ficar dentro daquele scrollable frame, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar para o nosso normal. Beleza. O que falta para a gente finalizar? Primeiro, vale a gente melhorar essa estrutura daqui. Por quê? Porque eu poderia aqui ter simplesmente assim, ó, minhas moedas disponíveis vão ser, por exemplo, uma lista com USD, dólar americano. Tá vendo? Você pode ter isso aqui numa lista Python. Por que você vai ter isso manualmente? Você pode ter aqui o real brasileiro. Ó, pode ter aqui o BRL real brasileiro. E você pode ter aqui o Bitcoin. Você pode ter aqui o Bitcoin. Isso daqui vai tornar o seu código muito mais eficiente. Por quê? Porque você agora pode fazer assim, ó, para cada moeda dentro das minhas moedas disponíveis, eu vou então criar essa moeda, tá vendo? Eu vou criar o texto dessa moeda, então eu vou chamar aqui de texto moeda, tá vendo? Vou criar o texto dessa moeda e o texto dela aqui vai ser justamente a variável moeda, tá vendo? Para cada moeda dentro da minha lista de moedas, o meu texto aqui vai ser a variável moeda que está ali. E eu vou pegar essa moeda e vou dar um pack nela. Moeda, texto moeda, né? Texto moeda.pack. Isso aqui, tudo dentro do meu for. E aí, a vantagem é que, a partir do momento que a gente conseguir pegar lá da nossa API toda a lista de moedas, a lista completa de moedas, aqui a gente pode simplesmente percorrer essa lista e preencher essa lista de moedas aqui. Olha lá, se eu rodar o código, o resultado vai ser o mesmo. Tá? A minha lista de moedas aqui disponível. Beleza? Então, galera, com isso a gente já quase finalizou a nossa janela. O que falta para a gente finalizar a nossa janela? Já fizemos isso tudo aqui. Faltam algumas personalizações, caso você queira fazer. As personalizações que eu vou fazer é, primeiro, vamos mudar a fonte do nosso título, porque por enquanto a nossa janela ela é igualzinho, todos os textos são iguais. Eu quero que o texto aqui do título seja maior, eu quero aumentar o tamanho da fonte dele. Para você editar a fonte de um label, você passa para ele o parâmetro font, e o parâmetro font ele é sempre uma tupla no Python. Ou seja, ele sempre vai ter 2 valores. O primeiro valor é qual fonte você vai usar, então você pode passar o nome da fonte aqui, quero passar a fonte, sei lá, Arial, quero passar a fonte Montserrat, quero passar a fonte, sei lá, Time News Roman, sei lá como é que escreve isso. Beleza? E o segundo parâmetro é o tamanho em pixels. Então, por exemplo, 20 pixels. A minha fonte vai ter 20 pixels. Ou seja, se você não quiser editar a fonte original, quer deixar a fonte padrão, você só bota um texto vazio aqui. Então, o nome da fonte você não passa, só bota um texto vazio. Ele vai usar a fonte padrão, que ele já estava usando. Só que você muda o tamanho dela, que é exatamente o que eu estou fazendo. Se eu rodei aqui, tá lá, a mesma fonte que ele estava usando antes, só que com um conversor de moedas aqui em cima. Beleza? Outra coisa que eu vou fazer agora, eu vou deixar esse título aqui mais perto desse meu campo e esse título aqui da moeda de destino mais perto do campo, porque senão fica meio esquisito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no texto da moeda de origem, eu vou diminuir o pad Y dela para, por exemplo, 3. E o texto de moeda destino, eu também vou diminuir o pad Y dele para 3. Só para ele ficar mais colado com os campos correspondentes de moeda, tá vendo? Se eu rodar o código aqui, tararara, beleza, ainda acho que está um pouco descolado, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, no meu texto, eu vou deixar o pad Y 10, mas no botão eu vou tirar o pad Y, porque aí tudo perto do botão fica mais próximo dele. Então pronto, tirei o pad Y dos botões e deixei 10 nos textos originais. É teste mesmo visual, para você ver o que você mais gosta. Pronto, para mim assim tá minimamente legal, tá vendo? Esse texto aqui tá claramente mais perto do botão do que aqui em cima, então acho que tá minimamente bacana, a gente vai selecionando assim. Beleza? E você pode brincar do jeito que você quiser. Mas com isso, a gente encerrou. A gente construiu a nossa janela do nosso conversor de moedas. Beleza? E você pode usar isso aqui, galera, para construir a janela que você quiser. Essa mesma estrutura do Custom TK Inter. Na próxima aula, na aula 2 desse projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as nossas listas de moedas de origem, a nossa lista de moeda de destino, porque nem toda moeda original converte para uma moeda de destino. Por exemplo, o Bitcoin talvez eu não consiga, pela API, pegar o valor do Bitcoin em reais direto. Talvez eu só consiga pegar o valor do Bitcoin em dólares. E assim vai. E então a gente vai ter que pegar essas 2 listas aqui e a nossa lista de moedas disponíveis com a descrição das moedas também. Isso tudo aqui a gente vai pegar
na próxima aula tratando XML, e na terceira aula a gente vai executar então toda a nossa lógica de conversão das moedas, beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula e do projeto. Grande abraço e até a próxima aula.